As pessoas têm uma visão errada da inflamação, como se ela fosse ruim, porque ela traz incômodos para a gente. Quando um tecido inflama, ele dói, aquilo é chato, aquilo causa um transtorno para você. Mas a gente tem que perceber o seguinte, esse transtorno causado pela dor e pela inflamação são necessários para te proteger, são teus amigos. A inflamação é tua amiga, é tua protetora, a dor também. A gente não pode ser simplesmente contra a dor, como se a dor fosse um monstro terrível. Todas as reações e sintomas do corpo da gente são reações de defesa, são reações de vitalidade. A febre, por exemplo, faz com que o ambiente do corpo da gente fique terrível para as bactérias. Então, febre é um sinal de imunidade. Dor é um sinal de vitalidade. O que está doendo está vivo. Ora, eu costumo dar muito o exemplo da mão colocada na chapa quente. Eu vou fazer uma pergunta para você agora. A dor é sua amiga ou sua inimiga? Se você respondeu a segunda opção, inimiga, pega uma mão, a sua mão, vamos supor que você não tivesse dor. Se você colocasse sua mão numa chapa quente, a mão ficaria lá na chapa quente, destruindo com fogo, você assaria sua mão, você destruiria sua mão e você não teria como saber se a sua mão estava sendo destruída. A dor faz com que você retire a mão da chapa quente. Então a dor te protege. Agora, depois desse exemplo da chapa quente, eu te pergunto, a dor foi tua amiga ou tua inimiga? Quando você coloca a mão na chapa quente, quando você bate em algum lugar pontiagudo que corta a tua mão, você não vai ter essa reação de defesa, de tirar a mão por conta da dor? Então, a dor é a tua amiga, a inflamação também. Um tecido, para se recuperar, para se regenerar, ele precisa inflamar. Sem inflamação não há recuperação. Então, o pior remédio que existe na medicina é o anti-inflamatório não hormonal, ou não esteroide, que são os AINES. Esses são dispensáveis totalmente, mesmo nas emergências. Eu sou a favor da alopatia nas emergências. Os corticoides, que são os anti-inflamatórios hormonais, são fundamentais. Em muitos casos graves de asma, em muitos casos graves em que a pessoa chega na emergência com um edema agudo de pulmão, por exemplo. Então, esses corticoides são fantásticos, eles são uma bênção, salva a vida de muita gente. Então, os anti-inflamatórios são necessários nesses momentos em que você está com a inflamação exacerbada. Naquele momento ali da crise, que está numa emergência médica. Mas para ficar tomando anti-inflamatório continuamente, cronicamente, isso não é interessante. E os anti-inflamatórios não hormonais, como, por exemplo, o diclofenaco monossódico e outros aí que tem no mercado, eles são medicamentos deletérios que vão contra a natureza do corpo, que é inflamar naturalmente para regenerar o tecido. Então, se você leva um corte aqui, na sua mão, por exemplo, a sua mão se corta, vai inflamar para recuperar o tecido. Se não inflamar, não consegue regenerar. A inflamação é um processo de regeneração tecidual. E também com ela vai existir o quê? O aporte para aquele tecido de leucócitos, na forma de monócitos, macrófagos, linfócitos, para proteger o tecido da infecção. Quando você observa detalhadamente todo o processo inflamatório, você percebe que ele acontece para facilitar a recuperação, a regeneração do tecido, para que você fique com a sua pele inteira novamente. Então, se você dá qualquer anti-inflamatório, você vai atrapalhar o processo de regeneração do tecido, de conserto que o corpo vai fazer naquela ferida. Isso vale também para a inflamação interna, aquela que a gente não vê, que está minando a gente por dentro. Então, existem várias substâncias tóxicas, e vamos falar agora sobre toxinas, que atacam o nosso corpo internamente, que vem através da alimentação, uma alimentação excessivamente industrializada. Se você come tudo que é alimento industrializado, muito cozido, frito, assado, torrado, está se empanturrando de toxina. E essas toxinas agridem os tecidos por dentro. Vamos dar um exemplo aqui de algumas. As gorduras trans, o glutamato monossódico, o glúten, as proteínas animais. Elas vão atacar por dentro os tecidos, provocando uma agressão tecidual, uma lesão desses tecidos que vai gerar inflamação. O problema da inflamação crônica interna não é a inflamação, mas a agressão que está sendo feita sobre o tecido. É ela que a gente tem que tirar para poder essa inflamação diminuir. E além disso, se você é obeso, o que é que vai acontecer? O tecido adiposo produz uma quantidade excessiva de substâncias pró-inflamatórias, que nesse caso, em excesso, vão também agredir os tecidos. São várias substâncias.
Então todo obeso é inflamado por dentro porque ele contém várias moléculas que circulam pelo sangue dele que atacam os próprios tecidos. Há um aumento da homocisteína, do ácido úrico. Então, essas duas últimas moléculas que eu falei agora são terríveis também. São toxinas que circulam por dentro em nosso corpo e que inflamam o nosso corpo. E como é que a gente pode ajudar a melhorar essa situação? É o assunto desse vídeo de hoje. Essa introdução serviu para você entender o contexto da história. Vamos falar de 5 alimentos que vão desinflamar você por dentro. 5 alimentos muito fáceis de você obter, muitos deles deliciosos, pelo menos eu acho, e que se você incorporar na tua vida, você vai amenizar bastante os efeitos dessa inflamação crônica. Isso é importante por quê, gente? Porque a inflamação crônica é extremamente deletéria para a nossa saúde, principalmente acima dos 50 anos. Porque ela vai abrir as portas para as doenças degenerativas. Ela vai abrir a porta para as doenças degenerativas, crônico-degenerativas, como diabetes mellitus, as doenças do tipo demência, Alzheimer e outros tipos de demência, doença de Parkinson, doenças autoimunes, doenças cardiovasculares. Todo esse leque de patologias vão se abrir para você. Isso não é muito interessante. Então você deve desinflamar o teu corpo o mais rápido que você puder. E com esses alimentos funcionais que não tem nenhum efeito colateral, por que não começar agora? Então vamos falar do primeiro alimento que é um anti-inflamatório fantástico, que é o mirtilo, uma fruta deliciosa que é o blueberry, vinda dos países frios, não é muito cultivada aqui no Brasil, é pouquíssimo cultivada aqui, não sei nem se tem cultivo dessa planta aqui. E o mirtilo, eu acho pelo menos delicioso, eu como mirtilo várias vezes por semana, e aqui você encontra na forma congelada, nos bons supermercados e nas casas de produto natural. Você encontra o mirtilo congelado. E ele congelado não perde as propriedades, perde apenas 15% segundo os estudos. Então ele contém 85% das suas propriedades terapêuticas, funcionais. O mirtilo contém as antocianinas, que são substâncias naturais, são fitonutrientes, que vão atuar como anti-inflamatórios. Eles vão bloquear a enzima ciclooxigenase, que está relacionada com a inflamação. Mas não vão fazer isso de uma forma absurda como faz um anti-inflamatório sintético, não é isso. Vai modular a inflamação. E os outros compostos fenólicos que estão presentes nessa fruta maravilhosa vão atuar sobre o tecido, facilitando a regeneração do tecido. Então elas vão ser pró-restauração e por isso vão diminuir o processo inflamatório. Não é que elas vão diminuir a inflamação logo de cara, elas vão modular a inflamação e a inflamação vai diminuir porque o tecido vai se regenerar mais rápido. Quanto mais rápido um tecido se recupera de uma lesão qualquer, menos o corpo vai ter necessidade de inflamar. Então ele vai desinflamar naturalmente, sem forçar nada. Além disso, o mirtilo ele é uma das frutas que mais tem antioxidantes nessa terra. É uma das maiores fontes do planeta Terra de antioxidantes. O poder antioxidante do mirtilo é fantástico. E os antioxidantes eles têm um papel muito importante na defesa dos tecidos e na regeneração tecidual. Quanto mais você estiver antioxidado, mais você vai estar protegido contra a ação dessas toxinas internas que estão agredindo os tecidos. E quanto menos agredir, ora, se você está se protegendo, vai agredir menos, as toxinas vão conseguir agredir menos e com isso, sendo neutralizadas, o corpo vai inflamar menos. Então são 3 vias pela qual esses alimentos desinflamam. A primeira, por bloquear um pouquinho de nada a ciclooxigenase, essa enzima inflamatória, e também bloquear os outros fatores inflamatórios. A segunda é que ela vai atuar promovendo uma maior regeneração dos tecidos. As substâncias presentes no mirtilo vão regenerar os tecidos mais facilmente e aí a necessidade de inflamação vai ser menor. Porque a gente viu que é preciso inflamar para regenerar. Quanto mais regenerado, menos inflamado. E a terceira via pela qual essas substâncias, esses compostos como o mirtilo, vão diminuir a inflamação é porque elas vão bloquear a ação das toxinas por serem antioxidantes. Então são 3 vias pela qual o mirtilo consegue reduzir a inflamação interna. E com isso, você começa a sair do caminho das doenças degenerativas. Você começa a fechar a porta para essas patologias que ninguém quer ter. Ok? Então coloca mirtilo na tua vida, gente. Blueberry é tudo de bom. E eu acho delicioso.
Eu fico até com medo de comer demais, tá bom? Bem, qual é o segundo alimento fantástico para desinflamar? A romã. A romã também tem um poder antioxidante extraordinário. Gente, romã é tudo de bom. A romã ele regenera os tecidos do corpo por onde ela passar. Ela é um grande anti-inflamatório também natural, riquíssimo em antioxidantes. Esses antioxidantes da romã também vão fazer o mesmo trabalho que o mirtilo faz. Então aqui vale a mesma lógica do mirtilo. Ela vai por 3 vias desinflamar. A primeira, tendo substâncias que vão bloquear os fatores inflamatórios. Em segundo lugar, vão promover a regeneração dos tecidos e vai ter uma necessidade menor de inflamar. Em terceiro lugar, vão ser fontes de antioxidantes poderosos que vão bloquear a ação das toxinas que destroem os tecidos. E destruindo menos os tecidos, lesionando menos os tecidos delicados do corpo internos, você vai ter menos necessidade de inflamação. Então coloca a romã na tua vida. É muito interessante tomar o suco de romã que já vende em casas de produtos naturais. É caro, mas é um remédio poderoso. Vale a pena você investir um pouquinho e tomar o suco de romã todos os dias. Pode ser em jejum pela manhã e à noite, quando for dormir, um copo pequeno. Ou só uma vez ao dia, se você não tiver muito dinheiro para gastar nisso aí. Mas o suco de romã tem que ser natural, não pode ter adição de açúcar, tem que ser totalmente natural e tem que conservar o seu poder antioxidante. Isso tem escrito no rótulo dele. São aqueles sucos que vêm em caixa, tá? Mas não são aqueles sucos de caixa que tem porcaria, não. É suco de caixa natural e que tem esse poder preservado, tá? O terceiro alimento que desinflama você, que é um alimento fantástico, eu fiz um vídeo sobre ele aqui, é um óleo extraordinário, é o azeite de oliva. É difícil dizer a quantidade de benefícios que o azeite de oliva traz para a saúde da gente, porque são tantas que a gente se perde. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tem um vídeo sobre os benefícios do azeite de oliva. Neste vídeo eu falo sobre os fabulosos benefícios que esse óleo extraordinário traz para a saúde, mas um deles é que ele é um anti-inflamatório natural. Os compostos presentes no azeite de oliva, eles também bloqueiam a enzima ciclooxigenase, que é uma das enzimas importantes responsáveis pela inflamação. E o ácido araquidônico também. Então, além disso, ela vai conter os compostos fenólicos que vão ajudar na regeneração tecidual. Vitamina E e as vitaminas lipossolúveis, que vão ajudar na restauração das membranas, além de ácidos graxos especiais que vão também auxiliar na recuperação das membranas celulares. Então, o consumo do azeite de oliva vai ajudar na regeneração dos tecidos, vai facilitar essa recuperação tecidual. Isso vai fazer com que haja uma menor necessidade de inflamação. Então, mais um alimento fantástico para desinflamar você por dentro. Eu consumo azeite de oliva todos os dias, de 1 a 3 colheres de sopa desse precioso alimento. O quarto alimento, que não é muito consumido aqui no Brasil, que tem um poder fantástico como antioxidante, e tem também muitas antocianinas que são anti-inflamatórias, é a cereja. Gente, cereja é tudo de bom. E já existe aqui a versão congelada que você pode comprar. Nas casas de produto natural, nos supermercados bons de qualidade, você vai ter a cereja congelada da mesma forma como tem um mirtilo. Coloca a cereja na tua vida. A cereja contém antocianinas que vão ajudar a desinflamar o corpo, bloqueando também a ciclooxigenase. Vão conter também os compostos fenólicos e os fitonutrientes que vão ajudar na recuperação dos tecidos, além de ser uma fonte fantástica de antioxidantes também. Então, cereja, também pela mesma via do mirtilo e da romã, ajuda você a desinflamar por dentro. E o quinto e último alimento extraordinário que vai ajudar você a desinflamar, eu acho que você conhece bem já isso, é o gengibre. O gengibre, ele não tem um sabor lá muito agradável, mas ele pode temperar alimentos, você pode fazer o chá, você pode mascar ele, um pedacinho da raiz, e pode usar em várias receitas de comidas como você quiser. Tem várias na internet falando sobre como. O gengibre, ele contém o gingerol, que é uma resina oleosa, que vai ter essa atividade antioxidante e anti-inflamatória potente, que vai ajudar a modular essa inflamação interna. O gengibre também é antibacteriano, um antibacteriano potente, antifúngico, antiviral, vai ser muito bom para a garganta, muita gente usa para isso. E é realmente um alimento funcional fantástico, que tem vários outros benefícios para a saúde, né, que eu não vou falar aqui agora, porque esse não é um vídeo sobre o gengibre, mas que realmente vai ajudar você a desinflamar por dentro. Coloca o gengibre na tua vida, não precisa ser todos os dias,
mas sempre 2, 3 vezes por semana. Pega um pedacinho de gengibre, fica mascando, vai fazer bem para a tua garganta, vai fazer bem para o teu corpo inteiro, tá certo? Bem, gente, era essa a mensagem de hoje, são esses os 5 alimentos anti-inflamatórios, que são anti-inflamatórios naturais, que não vão ter nenhum efeito colateral. Pelo contrário, vão ter efeitos colaterais positivos. Você usa para desinflamar teu corpo e vai melhorar um monte de outras coisas. E vai ajudar a incrementar a tua saúde em 100%. Se gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar ele no WhatsApp, no Facebook, dá o teu joinha também para ajudar o canal, certo? E mais uma vez, como chega o final de todos os vídeos que eu faço no canal, eu sinto uma satisfação imensa em poder estar compartilhando tudo isso com você. Tá? Você é a razão desse canal existir. É você que me incentiva. E por esse motivo, não deixa de colocar o teu comentário aí embaixo. Muitas pessoas ficaram até com raiva de mim, porque ficam dizendo que eu não estou respondendo aos comentários. Gente, se eu for responder a todos os comentários que tem nos vídeos, eu não faço mais nada na minha vida, nem gravo mais os vídeos. Então, estão pedindo de mim uma coisa impossível. Gente, eu vou responder na medida do possível, mas mesmo que eu não responda, não deixe de dar o teu comentário, de fazer tua pergunta, porque outras pessoas também vão responder e o canal termina se transformando num grande fórum de discussões. Então, gente, satisfeito como sempre e está terminando esse vídeo. Fico feliz em você ter me escutado até agora e desejo para você muita paz e muita saúde. Um grande abraço e até o próximo vídeo.